Olá, queridos amigos. Nosso programa começou. Chegou o dia de você estudar, aprender mais um pouco, se colocar à disposição de Deus para conhecer sua vontade e sua palavra. Quero agradecer a todos vocês que mantêm-se assíduos nessa determinação de conhecer as páginas da Bíblia. Dizer que quem não conhece é porque precisa ser avisado, orientado de que existe esse programa maravilhoso que está sempre à disposição de todos. Agradeço aqui a presença dos nossos mestres. Hoje contaremos com a presença da professora Maíla, quem agradeço eternamente, né, Maíla? Obrigada por estar aqui com vocês e vamos para mais um programa. Mais um programa. Agradecer a presença do nosso querido Padre Carlos Henrique Botura. Padre Carlos Henrique Botura, estamos aqui mais uma vez. Agradeço também sobre a sua disposição, Padre. Tudo bem, gente? Então, ótimo. Tá meio doentinho. Se vocês virem o padre tossir, não tem problema, não. Eu estou só até sem estar doente. Então, gente, nós estamos iniciando uma nova história hoje, um novo estudo, e vamos conhecer, então, a bela história do Livro dos Reis. Estamos no primeiro Livro dos Reis. Padre, nós vimos o primeiro programa sobre o Reis, foi uma introdução que foi feita para que a gente soubesse exatamente em que momento da história está inserido e alguns detalhes muito importantes que convém você buscar esse programa lá na plataforma do YouTube. E eu vou pedir então ao Padre Carlos faça assim só um aperitivo para que a gente possa iniciar então o estudo no capítulo 1 hoje. Somente assim para quem não viu, né, recomendo também, veja o programa anterior. O primeiro e o segundo livros de Samuel, inclusive a professora Maíla disse que na Bíblia do judeu já é primeiro e segundo reis, e esses aqui nossos seriam terceiro e quarto, né? Então, o primeiro e segundo livros de Samuel, eles nos contam o surgimento, o estabelecimento da monarquia. Nós temos Saul e Davi e as peripécias da sucessão, né? Que vai continuar agora aqui no comecinho desse livro. E agora, então, esses próximos livros vão primeiramente colocar o reinado de Salomão e depois vai colocar para nós a divisão do reino entre norte e sul e uma série de reis, então, que reinam nesses dois, no reino dividido, e com foco sempre na questão da fidelidade a não haver idolatria. Esse é o ponto focal de todos esses livros que nós chamamos da história deuteronomista. Inclusive a gente vai ver hoje, né, que falamos também na introdução, que esse primeiro, um grande mandamento, né, ouve Israel, teu Deus é um só, é o ponto focal mesmo, tanto que os outros são bastante relativizados às vezes, dentro da própria Bíblia, né? Então a gente vai ver isso agora daqui a pouco. Muito bem, então vamos iniciar o nosso estudo desse primeiro livro dos reis. O primeiro capítulo vai ser uma introduçãozinha, do versículo 1 ao versículo 4. Vai dizer: o rei Davi estava velho, com idade avançada, e por mais que lhe pusessem vestes, não conseguia se aquecer. Disseram-lhe então aos servos: procure-se para o Senhor, nosso rei, uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá sobre o seu seio e o Senhor, nosso rei, se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel, uma jovem bela e acharam Abisaque de Sunã e a trouxeram ao rei. Essa jovem era extremamente bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas ele não a possuiu. Muito bem, eu hoje, se me falasse que o meu pai, ou o meu marido, ou o meu rei, estava com frio e ia buscar, era um baita de um cobertor para ele, né? Jamais me passaria pela ideia de propor uma jovem para aquecê-lo. Já ouviu falar de cobertor de orelha? Mas, Maíla, o que você me acha dessa proposta que esse povo tinha antigamente? Parece que só isso que aquecia, né? Tá exatamente isso que o padre até brincou, mas é verdade. Mas aqui perceba que a moça que é trazida, essa sulamita, né, ou sunamita, dependendo da tradução, ela vem exatamente com esse propósito. Ela não era concubina, não ia ser esposa, tanto é que deixou bem claro.
ele não teve relações com ela. E é realmente uma questão assim de tradição mesmo, mas é exatamente para mostrar que nesse momento aí da velhice do rei, essa moça chega no sentido de dar a ele essa assistência, esse cuidado. É como se fosse ali uma cuidadora de idosos. A sua tradução, às vezes, dá a entender esse caráter... meio sensual. Exatamente, porque quando você fala lá, e ela dormirá no seu seio. Aqui, nessa tradução, é melhor, porque aí aparece, ela dormirá em seus braços. Então, no sentido do aquecimento, do cuidar, né? São os peitos, no caso aqui, né? Aquecer, de fato. Aquecer ali. Mas não tem esse sentido... sexual, não é esse. Mas o mais importante aí é perceber que, tirando a Sulamita, é perceber que Davi já está velho, caminhando aí já para a morte. Então, o objetivo maior é a gente focar nesse ponto. Tá. E antes dessa morte dele, ele vai ter que ainda enfrentar essa questão da sucessão entre Adonias e Salomão. Ok. O que esse último versículo, né, que não se uniu a ela, quer colocar é exatamente a extrema velhice já de Davi. Não é que ele foi virtuoso, é que ele não conseguia eu também mais. nisso, padre. Eu É também isso pensei mesmo. nisso. Tanto que o que vem agora, né, nesse primeiro capítulo, já estão preparando a sucessão à morte, de fato. Tá? Então é nesse sentido que coloca aqui. Por mais que fosse bela, por mais que fosse dormir com ele já não tinha mesmo condições. Né? Tá, muito bem. Seguindo, versículo 5º. Ora, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo, sou eu que vou reinar. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 homens que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, dizendo, por que fazes isso? Ele era também extraordinariamente belo, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Entrou em entendimentos com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Mas o sacerdote Sadoque Banaías, filho de Joiada, e o profeta Natã, Semei e seus companheiros, bem como os valentes de Davi, não estavam ao lado de Adonias. Quando, certa vez, Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra que escorrega, situada perto da fonte do pisoeiro, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, em Banaías, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. E aqui, esses artifícios de Adonias, como é que a gente pode entender essa questão? Eu acho engraçado, é como eles se apossam, né, do direito de sucessão e como isso, eu acho assim, eu como mãe, né, e avó, eu acharia isso, assim, um desejo de que eu saia logo da frente, morra, tira logo essa daí, como se é indelicado, soa como uma falta de generosidade, né? Surrupiar, tirar, já que não consegue nem aquecer a menina que estava com ele, sai da frente então, eu quero logo esse trono. O que está acontecendo, na verdade, é bem ao contrário, porque quem tem o direito é, de fato, Adonias, o quarto filho. Os 3 primeiros já morreram. Tá. O último deles, Absalão. Tá. Então, quando ele fala, eu vou reinar, é o direito dele sim, É um de sucessão. reconhecimento que ele faz. Ele da reconhece sucessão. que tem esse direito e tem. Tá. Então, aí, no caso, o complô é do Natã Tá. com os outros de não deixar, que ele assuma. que ele assuma como quarto filho de Davi. Tá. Que foi também nascido em Hebrom, no tempo de Hebrom ainda, antes de Jerusalém, como diz aí, a mãe se chama Agite, né? Então, veja bem que a gente, claro, né, sabemos que é Salomão quem vai sucedê-lo e tudo mais, que vai vir adiante, que nós vamos estudar aqui, mas o complô foi do lado do Salomão contra o direito de Adonias.
Então, a gente ia falar isso, a gente está acostumado com a história, né, como nós a conhecemos, e achamos que ele está usurpando alguma coisa. Não está. Tá. Foi usurpado dele, Foi na usurpado verdade. dele, tá. Na verdade, essa é uma verdade. Apenas o que acontece é que ele está aqui antecipando aquilo que ele vai ter por direito, que é a questão do reinado. O que contrapõe ao que aconteceu com Davi. Quando Davi ainda já era olhado pelo povo como aquele que deveria suceder Saul, Davi não se apossou antes disso. O que acontece aqui com Adonias. Ele tem direito, mas essa armação aí da sucessão faz com que ele se apresse, né? Ele antecipe até mesmo antes do pai ainda morrer, ele já está aí nessa disputa. A atitude dele é bastante semelhante à de Absalão, né? Que foi pior, porque Davi ainda era forte naquele momento, já estava tendendo para a velhice, mas não tanto quanto aqui. Então, mesma coisa, vamos começar a conquistar a simpatia, né? Estamos na campanha eleitoral, né? Tudo aquele negócio todo, fazer desfile, fazer comício. É verdade. Né? Então, é bastante semelhante. Agora, é bonito... É interessante aqui no texto que coloca para nós o quê? Lado, então, né, que estavam juntos a Adonias, lado que estava junto de Salomão. Então, nós temos do lado de Adonias, Joabe, que nós já conhecemos, né, dos livros anteriores, ele sempre muito sagaz, né, uma pessoa que tomava iniciativas, às vezes erradas, mas que ele estava sempre querendo preservar o rei e o reinado. Aqui a gente pode dizer... creio eu, né, que ele está na mesma posição ainda. Ele quer preservar o reinado, quer fazer uma transição que seja normal, diríamos nós, pacífica. Vai suceder, né? Legal, vai suceder o filho mais velho, né? Do outro lado, nós temos o outro general, né, que era menos importante até aqui, mas sempre apareceu também, junto de Davi, Banaías, né, filho de Joiada. De um lado nós temos um sacerdote, que é Abiatar, do lado de Adonias, do lado de Salomão nós temos Sadoc. E nós temos aí a peça-chave mesmo, fundamental, que vai desencadear o que vem a seguir. Adonias está puxando a brasa para a sardinha dele, e o Natan, como profeta, é que vai agora começar a mexer os pauzinhos, né? Para que o Salomão possa suceder. Peso, né? A posição do profeta Natan aqui para Salomão. E é interessante, outra coisa para a gente se lembrar, quando Davi tem o adultério com Betsabeia, né, e faz matar Urias, era Joabe que estava no campo, né? Ele que era o general que estava lá na batalha, que obedeceu às ordens de Davi e assim por diante para fazer morrer o Urias. Está lá em 2 Samuel 11, se vocês quiserem ver, né? E o que acontece, né? Tudo aquilo acontece, por quê? Porque Davi quer se unir a Betsabeia, quer esconder o adultério que aconteceu, assim diante, e depois vai morrer esse filho gerado no adultério, e depois vai vir Salomão com ela. Então a gente pode depreender, de certa maneira, né? O que Davi tem a favor de Salomão não é tanto o Salomão em si, mas é a mãe, né? Que ele foi capaz de matar pela beleza dela, né? E depois ela continua como uma das rainhas, né? Uma das esposas, digamos assim, de Davi. Então a gente vai vendo aí que se formaram logo 2 partidos, né, nessa sucessão. E essa decisão de Davi por Betsabeia vai pesar muito, porque ele vai prometer a ela que Salomão vai suceder. Então lá à frente ela vai reivindicar essa promessa, né? Porque prometeu que Salomão reinaria. E isso que o padre coloca é muito propício. Não tanto por Salomão, não é que Davi estava a favor de Salomão, porque ele sabia da linha sucessória que seria por Adonias, já que os 3 primeiros filhos já tinham morrido. Mas muito mais pela palavra dada a Betsabeia, que acaba tendo um peso aí
podemos dizer, Salomão sobe ao reinado. Claro que Deus tem os seus planos. Também Deus vai permitir que Salomão faça isso. Mas a força de Betsabeia nessa sucessão aqui é muito importante. Ok. Seguindo aí, vamos para o versículo 11. Então Natã disse a Bersabeia, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que Davi, nosso senhor, o soubesse? Pois olha, vou agora dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: Senhor meu rei, porventura não jurastes a tua serva, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele é que se sentará no meu trono? Porque então Adonias se tornou rei. E enquanto ainda estiveres lá, falando com o rei, estarei depois de ti e apoiarei as tuas palavras. Bersabeia foi ter com o rei em seu aposento. Ora, o rei estava muito velho e Abisaque de Sunã o servia. Bersabeia se inclinou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe perguntou: que desejas? Ela respondeu-lhe: meu senhor, jurastes a tua serva por Yahvé teu Deus. Teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias se tornou rei, e tu, senhor meu rei, não sabes disso. Ele imolou grande número de touros, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os príncipes reais, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Contudo, é para ti, senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques quem se sentará sobre o seu trono do senhor meu rei depois dele. Salomão, senão, quando o senhor meu rei tiver adormecido com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tidos como culpados. Ela ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei: o profeta Natã está aí. Ele veio perante o rei, se prostrou diante dele com o rosto em terra. Disse Natã: Senhor meu rei, acaso dissestes Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar inúmeros touros, bezerros cevados e ovelhas, tendo convidado todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. E eis que estão comendo e bebendo em sua presença e gritando: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura foi por ordem do Senhor meu rei que isso se fez, sem que tenhas indicado a teus servos quem sucederia no trono ao rei, ao Senhor meu rei? As intrigas palacianas é uma coisa impressionante, mas eu fiquei admirada exatamente com o discurso que Bersabeia vai fazer. O condão da palavra muitas vezes ressalta situações que você às vezes não tinha despertado no coração, né? Interessante Sim. Isso. O que nós vemos aqui, vocês veem que Betsabeia vai lá, a mando, né, do profeta Natã, vai dizer: olha, Adonias já imolou sacrifício, já se proclama rei, mas não foi a Salomão que o rei Davi tinha prometido suceder, então ela joga aí. Ela joga a realidade de forma assim, bem sutil. O senhor, por acaso o senhor não sabia do que estava acontecendo? Então o rei parece assim ser o último a saber do que já estava acontecendo ali na sucessão. Como todo marido. Exatamente. E aqui eu fico pensando no peso que teve o profeta Natã. Ele teve aqui um papel fundamental em fortificar essa
essa sucessão para Salomão. E também dizendo, né? O Senhor também não sabe, Senhor meu rei, por acaso... Foi o Senhor que mandou? Foi o Senhor que mandou. Adonias já está lá como rei, e o povo aclama, né? Exatamente, aclamando Adonias. Então a gente percebe realmente aí uma disputa. Desse lado tem, do lado de Salomão, tem Betsabeia e tem essa presença de Natã, do profeta Natã, que faz Davi aí ter que tomar uma decisão mesmo, né? Então, aquilo que nós falávamos, Adonias, ele tinha tudo isso por direito, seria ele mesmo. Porém, ele se antecipa. O problema dele foi se antecipar a isso. Tem até eu até tinha separado aqui um trecho do livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que fala dessa questão. Só um detalhe, quando diz assim: não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando. Isso. Ou seja, às vezes tudo é para você, mas porque você se apressou, agiu sem reflexão, sem cuidado, você acaba perdendo tudo. Vejo aqui a situação de Adonias. É bom a gente também perceber o seguinte: esse juramento que diz, né, que Davi havia feito, ele não é narrado em lugar nenhum. Vai haver outro julgamento agora diante deles. Quem fala de juramento em primeiro lugar é Natã, não é nem Betsabeia, né? É Natã. E outra coisa que nós falamos um pouquinho anteriormente, ele se precipita, né? O Adonias, ele toma iniciativa, mas também não havia acontecido propriamente que o povo aclamasse já como rei. Ele estava nos preparativos de sucessão, ele estava na campanha. Não existe proclamação de Adonias como rei da boca do povo, como Natã coloca na boca de Betsabeia as duas coisas. Tanto o juramento, pode ser que tenha feito, mas não está narrado em lugar nenhum, como também essa questão, já estão aclamando Adonias como rei. Então, o Natã, ele planta a coisa nas bocas de Betsabeia, e Betsabeia vai lá e transmite, claro, porque é do interesse dela. Evidentemente que Adonias, ele já está sabendo que existe uma preferência pela Betsabeia, ele porque sente a pressão, né? Ele não chamou os do lado do Salomão, não chamou nenhum deles para aquele almoço, né? E outra coisa bem interessante, só para terminar, o nome Betsabeia significa filha do juramento. Ah, que interessante. E a palavra juramento aparece 7 vezes até o versículo 48 desse capítulo. Veja bem, né? Forte, né? É forte, ela jurou como se fosse o juramento absoluto, o que tivesse acontecido, e ela vai se tornar rainha-mãe, né? Por causa de um pretexto, um juramento que pode ter ou não acontecido. Então é uma coisa bem armada. Que coisa, hein? A gente acha que a política hoje é que faz isso aí, mas a história já vem de longe. Mas vamos continuar entendendo um pouco essa história mais da sucessão dentro do livro dos reis daqui a pouquinho. Um pequeno intervalo para que você se organize e a gente já volta. Voltamos. Vamos continuar. Nós estamos aqui tentando entender a luta que foi fazer a sucessão de Davi, porque existia uma sucessão natural, mas existia aquela vontade de Deus escondida por trás de Betsabeia, que era uma das mulheres principais, né? Que foi a principal, a esposa, né? Que estava ali conduzindo todo esse processo. E a gente vai vendo aqui os desígnios de Deus, que muitas vezes ele opera, muitas vezes não, sempre opera através do ser humano. Vamos ler do versículo 28 ao 40, que vai tratar exatamente quem é sagrado rei. O rei Davi respondeu: chamai para mim Betsabeia. Ela veio perante o rei e ficou de pé diante dele. Então o rei fez este juramento: pela vida de Yahvé, que me livrou de todas as angústias, como te jurei por Yahvé,
Deus de Israel, que teu filho Salomão haveria de reinar depois de mim e se sentaria em meu lugar no trono, assim o farei hoje mesmo. Betsabeia se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois o rei Davi ordenou: Chamai para mim o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles vieram perante o rei, e este lhe disse: Tomai convosco a guarda real, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e fazei-o descer até Giom. Lá o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão, rei de Israel, e vós tocareis a trombeta e gritareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir através dele, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, pois foi a ele que instituí chefe sobre Israel e sobre Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que assim o ordene Yahvé, o Deus do Senhor, meu rei. Como Yahvé esteve com o Senhor, meu rei, que ele esteja com Salomão, e que ele exalte o seu trono mais do que o trono do rei Davi, meu senhor. Desceram, pois, o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus. Fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o conduziram a Giom. O sacerdote Sadoque apanhou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flautas e exultando com tão grande júbilo que a terra se fendia com seus clamores. Nossa, até eu arrepiei. Você sabe o que me fez lembrar aqui agora? A entrada de Jesus em cima de um burrico. Porque ele se faz entrar para ser aclamado o rei em cima de um jumentinho. Verdade. Parece até uma... Como é que a gente fala? Uma prefiguração. Exatamente é isso. Nós tínhamos, em tempos um pouco aí anteriores, o animal mais nobre seria a mula, depois passou a ser o jumento, como acontece aqui agora, e é exatamente isso. É um animal que denota honra, além do trabalho também, mas principalmente aqui no caso, é um animal que denota honra. Não é coincidência que Jesus vai entrar no jumentinho, não. Tá? É bem isso mesmo, né? E também a gente vai ter, aqui é interessante que, no caso, quem ungiu a Natã e a Davi, perdão, a Saul e a Davi, foi o profeta, né? Foi profeta Samuel, no caso. Samuel. E agora seria de se esperar que Natã ungisse, né? O Salomão, principalmente depois, né? do que ele está fazendo junto deles ali, mas não, é o sacerdote aqui que faz a unção, né? Do mesmo modo, um chifre de óleo, né? É unção, né? E também não é à toa que Jesus é chamado Cristo ungido. Porque ele é aclamado como rei. E a unção é dada aos reis, em primeiro lugar. Não tanto aos profetas. A Maíla deve saber melhor se os profetas eram ou foram algum deles ungidos. Alguns foram, sim. Assim como alguns juízes também. Mas a unção é própria do rei, né? Da constituição do rei, que é o que acontece aqui, né? Então, Davi manda ungí-lo para dizer: é este o que vai assumir o trono, é este o rei e não outro, né? Então, tudo isso aqui são protocolos, digamos assim, né? Daquele momento, exatamente para esses momentos de constituição de reinado, de rei em cima das nações. E aqui, só complementando o que o senhor falou, e aqui forma uma tríade muito importante, porque aqui nós temos o sacerdote Sadoque, a questão religiosa, né? Depois, com Salomão, vai ter o templo, então essa questão aí ligada ao templo. Vai ter o profeta Natã, com toda essa questão da profecia, do peso que ele teve aí para levar Salomão ao reinado, e a própria figura do rei,
Então aí nós temos essa tríade, sacerdote, profeta e rei. Então todo esse pano de fundo dando aí a Salomão essa confirmação de que ele é o escolhido. Então ele tem o apoio do sacerdote, tem o apoio do profeta e, consequentemente, então, o apoio de Deus. Deus é que quis levar Salomão ao reinado. Muito interessante. Desde o Salmo, não lembro o número, minha cabeça não funciona para essas coisas, que nem Davi. Lembra, né, que Deus diz a respeito do seu povo: farei desse povo reino de profetas e um sacerdócio régio. E nós temos isso ainda hoje como os 3 monos principais dentro da igreja, né? Então é o profeta, o rei, o governo, e o sacerdócio, que é a santificação, a intermediação. Então, e eu falava, me fez lembrar, como eu disse logo no começo, a entrada, né, de Jesus no burrico, né? E me fez lembrar também agora, logo um fato que acontece logo depois, que vai ser quando ele é ungido nos pés com o óleo, né? Aquela unção. Interessante que aqui vem falar também do óleo e da unção, só que interessante é que Maria unge os pés de Jesus, como se colocando como serva dele e reconhecendo ele como o seu senhorio, o seu dono. E aqui a unção é na testa, porque já é delegando e reconhecendo o reinado que aquele homem vai exercer, né? E a gente tinha uma celebração ontem em que o Dom Vitório comenta a questão da unção e leva um vidrinho de óleo de nardo cheiroso e passou, né, o olhinho assim, a gente ficou. E eu fiquei me reportando aquele momento, como essas coisas marcam a essência do fato, né? A simbologia do toque, a unção do óleo, né, aquilo que agrada, que é suave, o perfume que te leva, né? E aquilo que te torna pelo ato, né? Uma pessoa que acaba sendo ungida, reconhecida e consagrada pelo um gesto, por um simbólico, né? Um símbolo. Muito O que interessante. acontece hoje, o batismo ainda tem uma unção, Ainda tem, a crisma tem unção tem exatamente unção. com o crisma, que tem um nardo dentro, Sim. que é colocado, que é perfumado. E Eu não sabia que o óleo do crisma e o óleo do batismo são diferenciados, então. são Eu diferentes, achei que era o claro, mesmo são óleo. dois. Nunca viu a missa eu do sei crisma? que tem, mas eu achei que na configuração fosse... Não, você pode ver agora nas quintas-feiras santas, né? É Na que vai missa do acontecer. crisma, sempre Isso. quando primeiro se consagra o óleo do batismo, depois o óleo dos enfermos, depois vai consagrar o da crisma, onde sempre é jogado o perfume dentro. Ah, então os 3 são diferentes. São 3 óleos diferentes, Específicos. mas o óleo do crisma, ele é diferenciado, ele tem um perfume. Esse perfume. Nem o do batismo, nem o da unção dos enfermos tem Tem esse o aroma, perfume. tá? Porque exatamente é dessa unção, é ser o Aham. Cristo, é ser o ungido, especialmente, não só, mas especialmente no crisma. E veja bem que não foi Maria que ungiu os pés de Jesus e ele se torna Cristo. Onde Jesus é primeiramente ungido diretamente por Deus é no seu batismo, diante de João. Sim. Ele não precisava ser batizado, Claro mas que se não, apresenta, ele- deixa cumprir toda a Cumprir justiça. isso. E o que acontece? Em forma de pomba vem o Espírito do Pai, esse é o meu filho, né? Então, aí é que existe a unção de Jesus como Cristo, né? Cristo único, né? O próprio Como Deus Filho o de reconhece. Deus. E é Deus mesmo, Pai, que faz essa unção no Espírito A Santo. primeira teofania, né? Sim. E no caso, a crisma, né? O sacramento da crisma com o óleo do crisma tem todo esse simbolismo mesmo. Você agora se torna um cristão. Já está no batismo, mas ali você assume e agora tem condições como um rei, né? E o sacerdote de agir em nome de Deus, né? Ser também alguém que no mundo é o seu sinal, é o seu executor, né? Interessante. E depois, esse próprio óleo do crisma, esse óleo perfumado, consagrado de maneira diferenciada, vai ser também utilizado no sacramento da ordem. Olha Porque só.
o sacerdote também é um separado, um escolhido e ungido para ser o Cristo em nosso meio também. Agir em Cristo cabeça. Em Cristo, exatamente. Com essas informações, sigamos então o medo de Adonias a partir do versículo 41. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho. Eles tinham acabado a refeição. Joabe ouviu até mesmo o toque da trombeta e perguntou: por que este barulho e alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: entra, pois esse homem honesto e certamente trazes... Entra, pois és homem honesto e certamente trazes notícias. Jonatas respondeu a Adonias: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus, fizeram-no montar na mula do rei, e o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. Voltaram de lá, soltando gritos de alegria, e a cidade está alvoroçada. É esse o rumor que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e os oficiais do rei já vieram felicitar o rei Davi, nosso senhor, dizendo: que Deus glorifique o nome de Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais que o teu. E então o rei se prostrou sobre seu leito e assim falou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje alguém sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico. Levantaram-se e cada qual partiu para um lado. Adonias, tremendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. A notícia foi comunicada a Salomão com estas palavras: eis que Adonias teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não mandará matar seu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se portar como uma pessoa honesta, nem sequer um de seus cabelos cairá por terra, mas se for surpreendido em falta, morrerá. E o rei Salomão ordenou que o descessem do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Ai, Senhor, o que é a gente criar uma expectativa quando algo parece tão lógico, tão óbvio? Por que é que a gente, diante da expectativa, não se coloca: Senhor, que se cumpra a tua vontade, como fez Maria, né? Okay. Não o que eu quero, mas o que tu queres, né? Aqui mostra para nós o cenário do que aconteceu após a elevação de Salomão como rei. Agora vão até Adonias comunicar que tudo que eles tinham organizado para que Adonias fosse rei não prevaleceu. Então agora quem é o rei é Salomão. Ainda que Adonias, ao ver Jonatas chegando, pensasse: vai vir com uma boa notícia para mim. Mas não foi o que aconteceu. Só que agora, quando Adonias fica sabendo que Salomão já está sentado ao trono, é realmente o rei, agora ele tem um medo, o temor sobre o que vai acontecer. Porque, querendo ou não, aparentemente aí tinha, os dois eram exatamente adversários, eles eram aí rivais. Então agora o que vai acontecer? Interessante que cada um vai para um lado, os partidários de Adonias, e ele vai agarrar-se às pontas do altar. Aí fala dos chifres, que é como se fosse um asilo. Ele pede um asilo, uma proteção diante ali do altar de Deus. Salomão não faria nada contra Adonias. E foi realmente o que Salomão pôs. Só que ele pôs uma condição para que não cobrasse de Adonias a postura da rivalidade que até então tinha entre eles. Que ele se comportasse honestamente,
que fosse alguém aí que não maquinasse nenhuma traição contra ele, que aí ele teria a vida preservada. Então, Salomão coloca aí uma condição para que ele não fosse punido pelo que até agora tinha E acontecido. foi bonita a postura de Salomão, Sim. então. Apesar de saber que ele tinha feito campanha, como diz o padre Carlos, contra ele, ele o preserva e... Não podia começar mal aí. tem isso também, Depois né? a gente vai ver O o resultado. desenrolar. Era no próximo capítulo. Nos próximos capítulos. Porém, ele começou bem, dando ao irmão. Vamos lembrar que eles eram irmãos por parte de pai. Então, Salomão tem aí uma postura de dar um indulto a Adonias. Se ele se comporta bem, viverá. Tá. Se ele se vai ser aí um traidor, vai sofrer as consequências dessa posição que ele vai tomar. Ok. Então, assim, ficamos na questão de que tudo se desenrola e com argumentos, com conspirações de um lado e de outro, quem prevalece aí no poder realmente é Salomão. Nunca podemos esquecer, Deus, ele tem os seus planos. Então, elevar Salomão ao reinado também tem aí a vontade de Deus. Ainda que não compreendamos isso de maneira muito clara até aqui. Mas Deus também tem os seus propósitos. E lembrar sempre, Deus sempre vai tirar um bem de algo mal, que até agora a gente viu que as coisas não saíram tão bem aí para o lado daquele que aparentemente seria o sucessor do rei Davi. Tá. Aqui tem uma simbologia que eu acho muito interessante, inclusive já vi na imagem real de Davi, esculpida em mármore de Carrara, essa figuração do chifre. Não, é Moisés. No Moisés, não é Davi? Moisés, isso. Essa figuração do chifre, ela traz a ideia do poder, traz a ideia do comando. E por que agora os altares, lá nos altares, a gente vai ver que eles usavam essa simbologia do chifre? É para mostrar que ali é o local principal de poder. E geralmente o óleo era colocado também no chifre para fazer unção. Tinha ideia da sucessão. No caso de Moisés, foi um erro de tradução da Septuaginta. Eu não recordo qual é a citação, que quando Moisés desce do Horebe com as tábuas da lei, tábuas da lei. Diz que de sua cabeça saíam Raios. como que raios. E daí Isso. esses raios foram traduzidos como chifres. Então foi erro de tradução simplesmente, né? Não tem outra coisa para dizer aí. Realmente, a imagem de Davi, ele está sentado assim, né? A de Davi. Por sinal, belíssimo, né? E a de Moisés é que tem essa alusão que a gente olha e realmente chama Chifres, atenção. são chifres que Michelangelo fez, sem dúvida. Mas devido a isso, né? Inclusive, alguma tradução por aí deve trazer chifres ainda, lá no Êxodo ainda, né? Depois, sim, que chifres são símbolos de poder, sim. Então, em várias circunstâncias, vai aparecer isso em simbologias. Como, por exemplo, no Apocalipse é cheio de chifres dragão, de chifre cordeiro, etc. Exatamente é o símbolo que tem muito poder. Né? Um limitado, outro ilimitado. E aqui no caso, então, como já foi falado, aqui no seu está chifre, no seu está saliências, é isso? E no meu ângulos. Tecidos, eu acho, alguma coisa. Chifres aqui no versículo Aqui fala 51. agarrar as pontas do altar. E no meu está saliências. Então, o que seria propriamente? O mais provável é que sejam os ângulos. Talvez houvesse, sim, algum tipo de saliência. Protuberância, né? Mas as tipo de coisa. pontas. Isso. Provavelmente. A gente não tem como falar com certeza isso. Mas aqui não era, no caso, para simbolizar poder, era a constituição do próprio altar, como ele foi feito, né, quadrangular, cúbico, né, então vai ter as suas saliências.
E desse altar a gente sabe, né, cada vez que se sacrificavam, então, os animais, tinha como recolher aquele sangue que era oferta agradável a Deus, né? E era oferecido depois em separado da carne que era queimada, né? Mas aí nós temos uma constituição do altar como ele era. Mas é interessante, vai acontecer no próximo capítulo também, a respeito de Joabe, ele também vai se refugiar no mesmo modo. Não vai receber o asilo, né? Não dá spoiler. Também vai se refugiar ali no altar, mas vai ter outra sorte de fato, né? Mas como falou a professora, tanto no Êxodo como no Deuteronômio, quando fala de homicídios, existem cidades que eram consideradas cidades de refúgio, e aqui o altar, claro, o altar está colocado fora do que é propriamente o templo, onde fica a Arca da Aliança, ele está fora, ali é fora que se sacrificavam então os animais, se queimavam, mas evidentemente é um lugar mais do que sagrado, né? Sim. Era um lugar de respeito, de né? respeito, de Era sacrifícios. onde se sacrificava a Javé, os principais sacrifícios. Enquanto o perseguido estava agarrado ao altar, nessas Como pontas, querendo dizer, não me tire daqui. Exatamente. A pessoa, o vingador, aquele que reclamava a justiça, ele não podia tocá-lo, exatamente. Enquanto ele não passasse por um julgamento e uma sentença, ele estava aí preservado a sua Amparado. vida. Amparado. Ia ser Então, vingado até que se concebisse, ou foi um homicídio involuntário, então ele era liberado, né? Não ia ser morto. Se foi um homicídio culposo, doloso, né? Com intenção, então mesmo ali, nessas cidades ou no altar, ele era tirado e sacrificado. Exatamente. Muito bem, coisas interessantíssimas que a gente só aprende quando assiste aqui páginas da Bíblia. Por isso eu convido você a não perder nosso próximo programa. Um programa novo sempre vai acontecer nas terças-feiras, às 20h30 da noite. Claro, 20h30 tem que ser à noite, mas 8h30 da noite. Não deixe de acompanhar, não deixe de assistir, porque estamos iniciando essa bela história. Agora precisamos conhecer do primeiro livro de Reis. Agradeço os nossos mestres, tudo que a gente pôde conhecer e saber hoje. E agradeço principalmente a você por se manter ali fiel e arrebanhar cada vez mais pessoas para dar-lhes oportunidade de conhecer também aquilo que você está aprendendo. Portanto, agradeço a Virgem Santíssima que nos deu essa oportunidade, dizendo um Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E até lá!